gente já falou de custo de vida aqui nesse canal. No meu primeiro vídeo eu estava super travada, mas as informações são corretas e é isso que importa. E hoje é dia de falar de custo de vida sim, mas durante a pandemia. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos falar dessa coisinha aqui super importante, porque, gente, mudou bastante coisa durante a pandemia, né? Os preços aumentaram e o aluguel fez não sei o que e as frutas ficavam com preço de ouro e agora a gente vai falar um pouquinho disso, de economia, digamos assim, né? De realmente custo de vida durante a pandemia, porque ainda não acabou. Nesse vídeo, vocês têm que saber o quê? Eu moro em Roma, então eu tô falando de Roma, tá? Pode ser que na cidadezinha onde você mora aqui na Itália seja diferente. Pode ser que em Milão seja diferente. Então tô falando pra vocês de Roma pra vocês terem uma base. Mas, super conselho, se vocês estiverem vindo aqui pra Itália, vai fazer a pesquisinha certinha da cidade, da região onde você mora, pra você ter tudo assim certíssimo. A gente tá falando de Roma, tá bom? E pra começar a falar de custo de vida, gente, é importante falar do quê? Do salário. E pra falar de salário, a gente vai ter que falar da queda absurda de trabalho. Sim, porque todo mundo sabe, acho que aconteceu no mundo todinho, muita gente perdeu emprego, tá? Então esse aqui não é um período maravilhoso pra encontrar emprego não, tá super difícil, muita gente realmente perdeu o trabalho, tá tudo fechado, mas vamos falar de salário. É óbvio que o salário não variou, gente. Mas para quem tinha um trabalho aqui e por motivos, né, de pandemia teve que parar de trabalhar, mas parar de trabalhar assim, não ser mandado embora do trabalho, simplesmente parar de trabalhar por motivos pandemia, eles recebem um apoio do NPS, tá bom? Esse apoio se chama Cassa Integrazione aqui na Itália. E, gente, é basicamente assim, você vai ganhar mais ou menos 80% do seu salário. Então, se você ganhava lá os seus 1.000 euros por mês, agora você vai estar ganhando os 800 euros por mês. Aí você me fala, nossa, Vera, muito bom, né? O governo tá ajudando, o NPS tá ajudando, tem essa Cassa Integrazione aqui pra quem trabalha, né? Porque é um fundo pro trabalhador, porque se por algum motivo, né, o trabalhador não puder mais ir para o trabalho, por motivo de pandemia, por motivo de um terremoto, por motivo muitos motivos, ele começa a receber esse dinheirinho aqui da Cassa Integrazione. Só que aí que tá. Nada no mundo é maravilhoso, porque muita gente demorou meses pra receber essa grana. Sério, acumulou? Acumulou. Mas aí tu pensa, tá lá a mãe de família, o pai de família trabalhando, né? Aí eles vão ter que parar de trabalhar por causa da pandemia e vão ter que se manter com a Cassa Integrazione, ou seja, esse 80% do salário que eles vão receber, só que eles vão ficar 6 meses sem receber nenhuma graninha. E muita gente passou perrengue mesmo por causa disso. E por que eu tô falando isso aqui no custo de vida na Itália? Durante pandemia. Porque pra quem quer vir pra cá agora, tem que saber a realidade, sabe? Eu penso isso. Se você quiser vir pra cá nesse período aqui, você tem que saber que o emprego tá complicado, tá? Tá difícil achar trabalho. E se você achar um trabalho e precisar viver com essa Cassa Integrazione, porque por algum motivo, sei lá, você achou um trabalho em restaurante quando deu zona amarela lá, fizeram um contrato pra você, só que aí do nada você não pode mais trabalhar, mas continua com contrato e vai receber esse auxílio aqui do NPS, você tem que saber que é 80% do que você ganha e que não sempre vai chegar na hora, tá? Pode demorar muito mais. Então isso é importante sim no custo de vida, porque não dá pra você saber quanto que é o preço do aluguel se você não tem um salário, né, querido? E mudou muita coisa aqui na pandemia. Sempre falando mais ou menos do trabalho, né? O pessoal começou a trabalhar com o quê, gente? Começou a trabalhar muito online, né? Os negócios começaram a fazer várias expedições, fazer um monte de coisa. Muita gente que trabalhava com produtos do exterior começou a trabalhar mais ainda com isso. Só que aí o Estado pensou, já que não estou ganhando dinheiro com o turismo, já que não estou ganhando dinheiro com nada, porque realmente o povo não pode trabalhar por causa da pandemia, vou fazer o quê para colocar no fiofó deles? O que será que eles fizeram? Aumentaram os controles, por exemplo, da dogana italiana e aumentaram as taxas. Sim. Então fulano tava lá, bacana, falou, gente, não posso trabalhar na minha loja, mas eu pego os produtos, por exemplo, do Brasil e vendo aqui na Itália e
tudo bem, vou começar a trabalhar online. Aí o governo foi lá e aumentou as taxas, tá? Aumentaram os impostos, aumentaram o controle. Então quando você vai lá, comprou 20 conto de coisa, chega a dogana italiana falando pra você que você vai ter que pagar 50 pra ela. E aí ficou duro também pra quem tá trabalhando online e pra quem pega produtos do exterior. E os aluguéis, gente? Deu uma variada no aluguel? Bom, é basicamente assim. Se você já tinha uma casa alugada, não variou nada. Não é que o proprietário disse, olha querida, vai ter que começar a me pagar 100 contos a mais, não, tá? Não aconteceu isso. Aconteceu o quê? Aconteceu que o pessoal, obviamente, se encontrou numa situação apertada. Então, quem tinha uma casinha a mais, e essa casinha, o aluguel custava 100 euros, por exemplo, agora tá custando 500, sabe? E eles fizeram isso porque, obviamente, ninguém tá tendo entrada. Então, quem tinha uma segunda casa pra alugar, tá alugando com um precinho um pouquinho maior. Isso aqui em Roma, tá, gente? Não sei na região de vocês, mas os aluguéis aumentaram muito, muito, muito. E tá pesado, de verdade. Mas, assim, paralelamente, adoro quando eu consigo falar essas palavras bacanas, paralelamente ao aumento do aluguel, teve o quê? A diminuição, meu Deus do céu, é muito jornalista, dos precinhos das casas para comprar. Então, quem tinha uma graninha a mais para investir em uma casinha de propriedade se deu muito bem, porque as pessoas, sempre por motivos assim, estou apertado, estou sem grana, estou sem emprego, começaram a vender as casinhas delas por um precinho muito, muito mais conveniente. E vamos falar do que? Do supermercado, das comprinhas no mês, né? Gente, teve um aumento? Agora, assim que a pandemia estourou, sabe? Bem no começo mesmo. Gente, teve um aumento absurdo, absurdíssimo. Aumentou do 73%, né? Eu olhei isso aí, joguei no Google lá, fiz uma pesquisa e vi que era 73% de aumento nas comidinhas. Gente, era mais fácil comprar um anel de ouro do que comprar um tomate, sabe? Tava muito absurdo. Só que aí as coisas acalmaram um pouquinho e abaixou tudo de novo. Tá um pouquinho mais alto do que era antes da pandemia, mas nada de exagerado, quase não dá pra notar, sabe? A diferença é que vocês, aqui em Roma, eu percebi que ultimamente tem menos ofertas. Sim, se antes lá, por exemplo, aqui perto de casa, tem um supermercado que ele faz sushi. Aí, todo dia, quando dava meia-noite, era um supermercado 24 horas, todas as caixinhas de sushi custavam 50% a mais. A mais. Não tinha sentido, né? A menos. E agora não existe mais. Por quê? Porque não convém fazer esse tipo de oferta. Mesmo que os supermercados sempre trabalhem, né? Só que, obviamente, eles também devem estar pagando um pouquinho a mais, porque é produção local, enfim, um monte de coisinhas assim. E dá pra notar que as ofertas estão um pouquinho menores ou muito menos convenientes do que eram antes da pandemia. Então aumentou um pouquinho, mas não tá muito, assim, assustador, não. Vamos falar de quê? De lazer. Lazer não tem, gente. Então, se você antes gastava 50 euros de lazer, agora você não vai gastar nada, porque você não pode sair de casa, tem que ficar trancado em casa. Então, o custo de vida pra lazer, ó, não tem mais, tá bom? Já economizou, né, não? Brincadeiras à parte, agora, aqui nesse momento tá tudo zona vermelha, então você não pode realmente sair, não pode ir para um cinema, não pode fazer um aperitivo, não pode fazer nada do tipo. Mas quando tava zona amarela, que eles inclusive liberaram os pontos turísticos, a gente podia ir no Coliseu, a gente podia entrar nos lugarzinhos, podia ir no cinema, podia ir no teatro, podia ir no museu, os preços das entradas aumentaram um pouquinho sim. Mas aí que tá, aumentaram por quê, gente? Se antes essas pessoas poderiam receber 100 fulanos lá pra ver um filme, agora eles podem receber 50, né? Então é óbvio que pra eles também custa. Então é normal que esses precinhos de alguns ingressos, de algumas coisas tenham aumentado. Mas pra você, obviamente, é importante dizer isso. Porque se você ganha lá seus 800 euros por mês, você tem que saber que seu aluguel custa tanto, que se você quiser ir no cinema com a sua família, o precinho aumentou. Então, o lazer, por enquanto, tá um pouquinho mais caro, porque eles obviamente podem receber menos pessoas, mas não se preocupa com isso, porque aqui não dá pra sair mais, tá tudo zona vermelha, então tem lazer não. Se não tem lazer, não tem gastos. Boletos. Gente, boletos.
Pois é, pobre nasceu pra pagar boleto, isso daí, ó, não tem nem o que falar, né? E aumentou, gente, aumentou. Aumentou a água, aumentou a luz, aumentou o gás. Sim, aumentou um pouquinho de tudo e aí que tá, todo mundo em casa o dia inteiro e eles aumentaram mais ou menos um 15% aí nas boletas. Por que mais ou menos eu tô falando? Porque pra luz aumentou uma porcentagem, pra água aumentou outra porcentagem, mas sim, aumentou um pouquinho. Se antes a gente pagava lá uns 100 euros de cada a 2 meses na água, agora a gente tá pagando uns 120, 130, gastando a mesma quantidade. Transporte público. Transporte público não mudou nada, mesmo preço, graças a Deus. A única coisa é que, obviamente, os transportes públicos são muito lotados e eles colocaram à disposição da gente mais ônibus, tá? É muito bom isso, porque pra quem mora aqui em Roma sabe que ônibus nunca vai chegar no horário certo. E eles colocaram mais ônibus à nossa disposição pra não ter uma superlotação, tá bom? Mas aí que tá. Colocou mais ônibus pra não ter superlotação? Colocou. Mas os motoristas entram em greve todo dia, gente. Todo dia tem greve, pelo amor de Deus. Não aguento mais essa coisa de greve. Eles fazem greve sempre. Então é isso. O preço não aumentou, a qualidade não aumentou. Colocaram outros ônibus. Mas tá sempre em greve. Mas vocês têm que saber que transporte público não mudou nada. Por que que eu não estou falando de preços nesse vídeo? Porque eu já dei os precinhos pra vocês lá no preço de custo de vida na Itália e falei de Roma, obviamente, mas falei pra vocês qual que era mais ou menos o precinho do aluguel, um salário mínimo, mais ou menos. Aqui não tem salário mínimo, mas falei pra vocês mais ou menos quanto que é um salário aqui na Itália, quanto que você consegue ganhar. Falei pra vocês mais ou menos quanto que custa a boleta de água, de luz. E pra não ficar repetindo aqui nesse vídeo, eu achei que seria muito mais útil falar pra vocês se mudou alguma coisa ou não. E deu pra vocês verem que mudou, sim, gente, mudou bastante. E aí, como é que tá do lado daí? Mudou muita coisa? Os precinhos aumentaram? Conta aqui pra mim. Se você mora no Brasil ou se você mora na Itália, me conta aqui embaixo. Vou ficar muito feliz pra saber realmente como que estão as coisas aí. Se aumentou o preço das coisas, se não aumentou, se teve realmente um aumento assim que você olha e fala, meu Deus do céu, ou se eles aumentaram aquele pouquinho, quase que não dá pra notar. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Acho super correto falar pra vocês como que tá a situação, sabe? Contar realmente como que tá as coisas, como que estão as coisas depois da pandemia, né, gente? Durante a pandemia. Porque eu acho que mudou no mundo todo. Muita coisa aumentou, muita coisa baixou, muita gente perdeu o emprego. Então, acho super correto contar pra vocês como estão as coisas aqui. Como eu disse pra vocês, não fiquei falando preço por preço, porque já falei disso aqui lá no outro vídeo de custo de vida. É meu primeiro vídeo, vai lá ver, não me julgue, estou travada, tenho vergonha. Mas é basicamente isso. Um beijão pra vocês. Não esquece de se inscrever nesse canal, tá? Palhaçada não ficar se inscrevendo. Eu fico aqui fazendo uns vídeos pra vocês, todo amor e carinho, e ninguém se inscreve nesse trem. Pelo amor de Deus, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!